Agora vamos fazer a roupinha. Então, vou começar fazendo um cordão com 47 correntinhas. Estão as minhas correntinhas. Vou pular essa última correntinha, ela só serve para dar a altura do ponto. Vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, cada correntinha vai ter um ponto baixo. Então, teremos um total de 46 pontos baixos. Prontinho. Fiz os meus 46 pontinhos. Agora eu vou testar na boneca. Aqui, a roupinha, ela precisa passar. Aqui, ó. 2 ou 3 pontinhos. O meu aqui passou 3. Porque aqui nós vamos colocar um botão. Eu vou colocar um botão de pressão. Se você for colocar um botão normal, agora você vai ter que fazer uma casinha de botão. Você pode tanto fazer uma casinha de botão fazendo aqui 3, 4 correntinhas, a quantidade de correntinha suficiente para abraçar o teu botão, ou faz um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto de base e um outro ponto baixo, deixando um buraquinho, e daí você experimenta para ver se está passando o seu botão. Pronto, agora eu vou dar a volta. Eu faço as minhas carreiras de ida e volta desse jeito, mas se você quiser pode fazer a correntinha para subir. Pronto, fiz um ponto baixo e vou voltar fazendo ponto baixo em todos os meus pontos. Cheguei ao final, tenho novamente 46 pontos. Agora eu vou fazer a volta. Aqui. Um ponto. Mais um ponto. Agora, nos pontos seguintes, até 2 pontos antes do final, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto. Fiz um, mais um, ou seja, é um aumento para cada ponto. São 42 aumentos. Basta fazer 2 pontinhos juntos. Fiz os 42 aumentos. Agora eu faço um ponto para cada ponto restante. Viro. Faço um ponto baixo, uma correntinha um pouquinho mais justa. Agora eu vou fazer meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Então, eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto de base. Meio ponto é aquele ponto em que a gente tira todas as laçadas de uma vez só. Fiz os meus 88 meio ponto alto. Vou virar. Um ponto baixo, uma correntinha mais justa. Agora eu vou subir 7 carreiras em meio ponto alto. Então, no total, são 8 carreiras em meio ponto alto. Subi as 7 carreiras. Então, até agora eu tenho 13 carreiras em ponto baixo e 8 carreiras em meio ponto alto. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma correntinha. Vou contar aqui do outro lado 4 pontos. Vou colocar aqui em cima. Vou virar a minha agulha. E lá no meu quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Pegando os dois lados. Ó. Só. Vai ficar uma parte em cima da outra, assim. Então, eu venho. Faço aqui um ponto baixo. Depois eu subo com uma correntinha. E vou fazer 3
meio ponto alto, pegando os dois lados. Então, são 3 pontos altos juntos, pegando os dois lados juntos. Agora eu vou continuar fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base, dando toda a volta, chegando até aqui. Cheguei ao final. Agora eu vou lá, as minhas correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo. É a correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou virar a peça e fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha, vou tecer do lado contrário. Eu faço dessa forma para que a peça fique igual. Como eu iniciei a peça tecendo dos dois lados, tanto do direito quanto do avesso, se eu tecer todos do mesmo lado agora, que agora eu consigo fazer tecendo todos os pontos do mesmo lado, vai dar diferença na peça. A gente vê essas marcações aqui, ó. Se eu tecer tudo do mesmo lado, elas somem. Aí vai dar diferença aqui. Por isso que eu vou continuar tecendo um lado no direito e um lado no avesso. Eu vou fazer os meus meio pontos até o final dessa carreira. Cheguei no final novamente, vou novamente virar, fazer o ponto baixo, subir com uma corrente. Agora, um meio ponto para cada ponto de base outra vez, por toda a carreira. Pronto, já coloquei meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer novamente ponto baixo e uma correntinha. Dessa vez eu vou tecer desse lado mesmo, não vou mais inverter. Só que agora eu vou colocar em BLO, vou usar só a correntinha de trás. Então, basta fazer um meio ponto, pegando só a correntinha de trás, por toda a carreira. Finalizei a carreira, já fiz o meu ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui na argolinha da frente, vou trabalhar em FLO. Vou puxar e fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço no mesmo lugar, ainda em FLO. Um ponto alto. Laço no próximo, na argolinha da frente. Um ponto alto. No seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Então, eu tenho um ponto e um aumento. Eu vou fazer um ponto e um aumento apenas na correntinha da frente por toda essa carreira. Finalizei a carreira. Vou fazer aquele arremate. Esse arremate que eu tenho feito na peça inteira. Basta fechar, ajustar aqui e pronto. Agora eu vou lá para o outro lado e aqui eu escondo o fio. Posso esconder o fio por alguns pontinhos. Aqui eu tenho outros arremates para fazer, porque como eu estava aproveitando uma linha que eu tinha feito uma outra peça, ela tinha algumas emendas. Mas depois eu arremato tudo. Com a linha branca, eu vou dar uma volta na agulha e depois meia volta. Mas você pode colocar da forma que está acostumada. Aí eu vou lá, naquela linha de trás, que eu deixei disponível, e vou fazer um ponto alto.
puxar, e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, eu tenho um aumento. No próximo, um ponto. No seguinte, um ponto. E novamente, um aumento. Então, a sequência aqui são 2 pontos altos e um aumento. 1, 2, e um aumento. Então, faço 2 pontos e um aumento por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, lá no meu primeiro ponto, ponto baixíssimo. Agora eu vou subir. Novamente, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E vou fazer um ponto para cada ponto de base. Terminei a minha carreira. Agora eu vou entrar dentro do espaço, vou puxar um ponto baixíssimo, vou fazer 2, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas. No próximo, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Ponto baixíssimo e 3 correntinhas em cada um dos espaços. Não estou pegando no ponto, tá? Aqui no ponto certinho. Estou pegando no espaço mesmo. Nesse buraquinho que tem entre os pontos altos. Terminei, já cortei e já vou arrematar. Vou lá no meu primeiro ponto. Volto no último. Minha última correntinha dentro dela e coloco lá para dentro. Passo por dentro de tudo. Agora essa linha aqui, eu posso encontrar com isso daqui, dar 2 nozinhos e arrematar, ou posso simplesmente arrematar os 2 lados. Agora, aqui na carreira onde deixamos essa linha disponível, nós vamos vir vou puxar a linha. Uma correntinha. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. Vou fazer isso na carreira inteira. Na saia. Aqui no braço, onde nós temos essas argolinhas disponíveis também, dos 2 lados, e também aqui na meinha, são os mesmos pontos, uma correntinha e um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Já finalizei, já arrematei. Agora eu vou subir 5 carreiras de pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou colocar minha linha. Venho no meu primeiro pontinho. Vou fazer um ponto baixo para cada pontinho. Esse pontinho aqui ele é um pouquinho mais apertadinho. Mas depois que passar essa carreira fica mais tranquilo. Finalizei a 5ª carreira. Vou iniciar a 6ª. Agora eu vou fazer 12 pontos baixos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou laçar minha agulha e vou fazer 22 pontos, meio ponto alto. Então, são 22 meio ponto alto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. E agora me sobraram 12 pontos, que eu também vou fazer 12 pontos altos. 12 pontos baixos. Vou virar a peça. Aqui eu vou fazer ponto baixíssimo. Deixa eu arrumar esse primeiro ponto. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos até chegar lá nos meus meio pontos. São 12 pontos baixíssimos. Aqui. Chegando aqui, eu volto a fazer pontos baixos. Então, serão 22 pontos baixos. Quero que ele só uma aumentadinha nessa parte. E aqui eu volto a fazer meus pontos baixíssimos. Se você estiver fazendo a peça com botões, precisa fazer mais uma casinha para o botão nesse finalzinho. Então, basta fazer a casinha como você fez da primeira vez. Agora faremos a alça do vestido. Vou deixar uma pequena linha para costura. Vou fazer 20 correntinhas. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais uma para subir. E vou voltar com pontos baixos. Então, farei 20 pontos baixos. Mais uma vez, estou pegando a alcinha lá de trás. 20 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui do outro lado. Eu tô desse lado da correntinha. Eu vou girar e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou fazer mais um no próximo ponto. Apenas para mudar o lado que eu estou da peça. Fiz 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso até sobrar um ponto lá do outro lado. No final, eu só faço mais um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio com um pouquinho de sobra para fazer a costura. Vou fazer 2 peças dessas. Agora eu pego a minha bonequinha. O lado que tem o frufruzinho vai ficar para fora.
Então, é só marcar onde a peça vai ficar. Aqui é a hora que eu tenho que tomar cuidado para não me cortar, para não me furar. Depois que eu centralizei todo mundo, eu só preciso costurar. Uma costura bem simples. Vou prender aqui, ó. Bom, você tem que tomar cuidado aqui na parte de trás, pois eu ainda não coloquei o botão. Então, eu tenho que deixar o espaço para o botão. Eu não posso passar essa alça em cima do botão. Deixa eu só ver onde é que está essa ponta. Ela está lá para baixo. Aqui eu vou passar por baixo do meu ponto, que se eu fizer por cima, vai ficar marcado. Então, passo aqui por baixo. Aí volto lá. Pego a minha pontinha lá do outro lado. Volto lá para frente. Vou novamente por baixo do ponto. Entro. Deixa eu fazer o seguinte. Agora, como eu sei aonde que a peça vai ficar, eu só vou marcar assim, ó. Fica mais fácil, né? Se eu tirar o vestido da peça. Aqui na frente também. Costura não é a arte que eu domino. Eu consigo complicar uma coisa que era para ser fácil. Bom, agora eu vou lá para trás. Agora ficou mais fácil. Vou subir aqui. Vou costurar aqui em cima também. Como não sou uma exímia costureira, eu demoro mais nessas partes de costura, pois eu prefiro demorar um pouco mais do que ter que descosturar e costurar novamente. Isso vai me tomar mais tempo. Então, eu faço tudo com mais cuidado. E tomo cuidado para a costura não aparecer do lado direito. Acho que tá bom. Só prender essa lateral aqui. Pronto. Aqui atrás. Vou fazer isso todos os ladinhos.
Peça finalizada. Eu já fiz todos os arremates. Já tá. Todas as linhas estão escondidas. Os arremates são simples no amigurumi, como eu mostrei nos vídeos. Basta você colocar a linha para dentro, passando pelo enchimento, para o enchimento ajudar a segurar. Ela toda. Fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo e uma correntinha por todas aquelas linhas que estavam salientes, estavam disponíveis, menos essa daqui, que é a do sapatinho. Essa eu deixei só essa marquinha mesmo. Aqui embaixo, ela tá toda arrematadinha. Ela ficou muito, muito macia, muito gostosa. Adorei. Já falei no início que eu vou fazer uma nova versão na linha amigurumi. Quando você ver esse vídeo, ela já está em produção e talvez até pronta. Quem sabe? Como o vestidinho sai, nós podemos produzir mais vestidinhos. Eu farei isso nos próximos vídeos. Outras opções de vestido. A criança gosta de brincar e trocar de roupinha. Então, é uma ideia muito legal você ter outras opções para a criança brincar ou até para o seu cliente escolher. Ah, não quero esse vestido, quero aquele outro. Eu acho uma opção bem legal. Então, nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!